A gente precisa começar a entender que nós não temos controle de nada, que a nossa confiança abre espaço para a intuição e para uma direção inimaginável. Olá, eu sou Raquel Coelho e esse é o nosso canal sobre constelação familiar, terapia sistêmica e tudo que envolve desenvolver-se, crescer, evoluir. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o como. Eu atendi nessa mesma época uma cliente que tudo que ela me perguntava era como. Eu falava, a gente precisa mudar determinado ponto de vista, determinada forma de agir, determinada linha de pensamento. E aí ela virava para mim e falava, como? Ela sabia, no fundo, o que precisava, mas ela queria esse como, num passo a passo, numa caixinha, com florzinha, com laço de fita, todo bonitinho. E não existe isso. Eu identifiquei com essa cliente que o como, ele é limitador, ele é sabotador. Como assim, Raquel? Olha o como de novo. Como assim, Raquel? Se a gente pegar os últimos 5 anos da nossa vida e imaginar lá um desejo, por exemplo, com relação às nossas finanças, e olhar para a nossa vida hoje e conseguir compreender que a gente avançou, por exemplo, 80%, 100%, 200%. Olha, para os últimos 5 anos, veja o que você queria lá atrás, no início, né, dessa jornada, como você pensava lá no início, tudo o que aconteceu ao longo desses 5 anos e como você está hoje. Eu tenho certeza que você alcançou muito mais nesses últimos 5 anos do que você imaginou 5 anos atrás. E você não sabia o como. O como, ele foi trilhado pela vida, ele foi desenvolvido pela vida, ele foi te trazido de uma forma que fosse te levando ao seu objetivo, mas você não sabia o passo a passo. Então, a gente precisa começar a entender que o como, ele é maior do que a gente, ele é divino, ele é grandioso. Esse como, muitas vezes, não existe. Ele é uma forma de limitar, de impedir, de segurar a gente. No nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Enquanto eu não souber o como, eu não dou o primeiro passo. Enquanto eu não souber o como, eu não vou sair desse relacionamento. Enquanto eu não souber o como, eu não vou sair dessa empresa. E não funciona assim. Às vezes, e na maioria das vezes, chega uma pessoa e te traz uma proposta financeira, uma proposta de trabalho, uma proposta de relacionamento, e quando você vê, a vida já fez o como acontecer para você. Se a gente fica preso no nosso mental, e o como, ela é uma tentativa de controle, ele é uma tentativa de controle, se a gente fica preso nisso, só nisso, a gente não vai para o próximo passo. O como é realmente estagnador. A solução, ela não está no como. A solução está no além do como. Ela está, às vezes, no inconsciente, naquilo que a gente não sabe. Na minha própria vida, muitas coisas, quando eu paro para olhar como eu estou aqui com vocês, conversando hoje, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eu não imaginaria estar gravando vídeos, falando com pessoas, atendendo pessoas da forma online que eu atendo hoje, que potencializou muito durante a pandemia, e eu estou fazendo. No início da pandemia, a gente não sabia como seria o dia seguinte, a gente não sabia como ia ser as nossas questões profissionais, financeiras, as nossas questões, né, de trabalho, enfim, de relacionamento. E as coisas foram se abrindo, se encaixando, tomando forma à medida que a gente não desistiu, à medida que a gente confiou em algum nível e tudo ia ficar bem. A gente não sabia como. Esses dias eu estava vendo um vídeo e a pessoa falava assim, a gente não sabe como a luz elétrica chega na nossa casa. A gente até sabe, mais ou menos, mas o como especificamente, exatamente, a nossa cabeça não processa. Quem não é da área não sabe, quem é da área também acha que sabe e não sabe tudo. Por quê? Porque esse como surgiu a vida, como nós estamos aqui, como
A Raquel, há um tempo atrás, lá pequenininha, uma criança, hoje é uma mulher que toma conta da vida, que faz tudo o que faz, que apoia pessoas, que tem um direcionamento. Isso tudo foi sendo designado ao longo da minha vida. Alguns comos vieram lá atrás e funcionaram, outros não. A maioria, posso dizer que não. A maioria dos comos que eu imaginei em várias áreas da minha vida não funcionaram. E outros funcionaram. O que a gente não pode é ficar presa a isso. Tem uma questão financeira, faz uma planilha, olha para ela, vê se ele tem um direcionamento e busca dar passos naquela direção, naquele objetivo. E deixa o como chegar a você ser um toque de Deus na sua vida, um toque da vida em você. Deixa esse como abrir-se à sua frente como uma estrada que abre e a gente vai dando passos em direção àquele norte que a gente colocou, aquele norte ao sol que a gente quer alcançar, ao norte, né? Ao sol que a gente quer chegar. A gente precisa começar a entender que nós não temos controle de nada, que a nossa confiança abre espaço para a intuição e para uma direção inimaginável. A gente precisa, nós que somos muito mentais, é difícil ouvir isso. A gente precisa começar a aprender a ouvir a voz do coração, porque o coração tem neurônios, já é cientificamente comprovado, e o coração também fala. E fala coisas muito maiores, e fala coisas que a gente nunca parou para pensar. A grande diferença do nosso mestre Jesus Cristo e de um outro líder que eu considero um líder, e eu acho que vocês também vão concordar comigo, que foi Hitler, a grande diferença dos dois grandes líderes, dois seres com extremos potenciais gigantescos. Jesus Cristo, seguiu o coração, passou pela confiança, pela fé, pelo ouvir Deus, e o Hitler não. O Hitler pensava e agia. Jesus Cristo pensava, sentia e agia. Uma analogia simples que eu gosto muito de fazer nas minhas palestras e nas minhas conversas com os meus clientes, para que a gente entenda que no coração tem muita coisa que a gente não acessou ainda, tem muita força que a gente ainda não identificou e que nos limita. E que uma das formas da gente limitar a vida é ficar se perguntando como. Como? Não sei o como. O como é maior que eu. O como é divino. E o como vai chegar. Porque eu determinei que eu quero alcançar aquele projeto, que eu quero alcançar aquele objetivo, e tem forças maiores me conduzindo. Porque tudo que é divino é para o mais. Tudo que é divino também quer nos ver prosperar e crescer. Porque quanto mais a gente prospera, quanto mais a gente cresce, mais a gente envolve outras pessoas e mais a gente leva crescimento e desenvolvimento para muitas pessoas e o mundo vai ficando cada vez melhor. Eu acredito nessa força maior, nessa força que realmente nos traz essa experiência, esse desejo do mais na nossa vida. Então, para de se limitar a ficar perguntando como. Às vezes não tem como. Muitas outras pessoas perguntam também por quê. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Às vezes a gente não tem porquê. Por que eu nasci? Por que a gente está aqui? Por que a vida é assim? Não sei o porquê. Muitas coisas eu não tenho a resposta e eu tenho certeza que muitas pessoas não têm. Mas a gente precisa começar a entender que um pouco além do como, um pouco além do porquê, tem respostas. Tem solução, tem um caminho lindo, maravilhoso, que é trilhado por uma força muito maior. E é uma força que nos conduz, com certeza. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui nesse canal para a gente estar junto, para a gente estar mais próximo e cada dia mais conectado com esse mais que a gente tanto quer da vida. Até nosso próximo vídeo.